Olá, alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade às nossas aulas, hoje nessa aula a gente vai falar sobre a relação entre a radiação solar e a nossa atmosfera. Vamos lá para o nosso quadro? Então nós temos a nossa atmosfera. A nossa atmosfera. Essa nossa atmosfera, essa camada gasosa que envolve a Terra. Então nós temos essa camada que envolve a Terra, uma camada de gases, uma camada gasosa, né? E as radiações eletromagnéticas. Essas radiações eletromagnéticas, elas interagem, a gente tem uma interação entre essa camada gasosa e a radiação eletromagnética. E essa capacidade que tem a radiação de passar, né, por essa camada, a gente chama de transmissividade, tá? Então, essa capacidade que essa radiação tem de atravessar a nossa atmosfera. Ela é muito variável. Primeira característica que a gente pode dizer que ela é muito variável em termos de comprimento de onda. Então, a gente pega desde ondas grandes, como é o caso das ondas de rádio, as ondas, né, as micro-ondas, assim como pelos componentes da atmosfera. Os gases que compõem a atmosfera. Então, os componentes da atmosfera vão fazer com que tenha uma transmissibilidade variável, né? Então depende do comprimento de onda que está passando e dos componentes da atmosfera. Que componentes? São os gases que fazem parte da atmosfera, o hidrogênio, o oxigênio, os gases raros, mas também, né, o vapor d'água presente na atmosfera. Então, todos esses componentes, né, aliados ao comprimento de onda, vão fazer com que essa transmissividade ela seja variável, né? Então você tem desde da emissão solar, você tem a emissão solar, que vão de altíssimas frequências de onda, até baixa frequência, né? Ondas de baixa frequência. Tá? Quando passa, por exemplo, pela estratosfera, que é uma das camadas mais externas, ela capta, por exemplo, ondas curtas. E é onde fica, por exemplo, o ultravioleta. Então, um dos fatores responsáveis pela existência de vida na Terra é justamente o fato de nós termos essa camada, né, de radiação, essa camada gasosa, no qual a ultravioleta fica retida, ela não alcança a superfície da Terra, pelo menos ultravioleta B, né? São dois tipos, tem A e B, né? E a radiação ultravioleta B, que é bem mais prejudicial aos seres vivos, ela fica retida nessa camada, então ela não passa, ela não atinge a superfície da Terra, e ela é extremamente perigosa do ponto de vista da vida humana, né? Uma outra característica é que se a Terra, né, vamos imaginar, se a Terra ela não tivesse atmosfera, vamos imaginar uma situação sem atmosfera,
né, a radiação solar, ela entra e sai. Tá? E no caso, com a atmosfera, a radiação entra. E ela tem, né, ela fica, né, ela entra e fica aqui. Isso é o que a gente chama de efeito estufa. E o efeito estufa, ele é responsável pela manutenção de uma temperatura de equilíbrio na Terra. Então, se não tivéssemos essa camada gasosa, né, essa atmosfera, parte do calor, né, ou a maior parte, voltaria para o espaço, e a Terra teria variações de temperatura muito grandes entre o dia e a noite, ou seja, o dia seria muito frio, e o dia seria muito quente e a noite seria muito frio. Isso inviabilizaria a vida na Terra. Então, o fato de nós termos uma atmosfera que retém calor, né, por causa do comprimento de ondas, por causa dos componentes da atmosfera, ele retém esse calor, faz com que a gente tenha um equilíbrio, que as temperaturas não variem tanto. Tá? E dessa radiação solar que atinge a atmosfera, né, então você tem essa radiação solar que atinge a atmosfera, né? 25% dessa radiação, ela atinge a superfície. Então, apenas 25% da radiação solar atinge a superfície terrestre, né? Os outros 75%, eles voltam para o espaço. Então, voltam para o espaço. E isso é resultante do processo de reflexão. Então, basicamente, as nuvens, elas refletem, né? E a outra parte, você tem a absorção. Então, basicamente, nessa relação que a gente tem entre as radiações eletromagnéticas e a atmosfera se dá em função dessa característica de absorção, né, e reflexão da radiação eletromagnética. Então, uma parte, né, de todas as radiações eletromagnéticas emitidas pelo Sol, né, uma maior parte dela reflete de novo para o espaço, ela bate na nossa atmosfera e retorna para o espaço, e a atmosfera absorve 25%. E aí tem um aproveitamento de como que é feita essa distribuição desses 25% absorvidos. É importante essa absorção, porque, como eu falei, ela permite que a Terra mantenha uma temperatura média ali, né? Ou seja, os gases que fazem parte da atmosfera, eles absorvem esse calor, né? Não permitem que ele volte para o espaço. Então isso faz com que a gente tenha a possibilidade da vida na Terra, porque não sofre variações tão grandes de temperatura como os planetas do sistema solar, que não tem atmosfera e tem essa variação muito grande de temperatura entre o dia e a noite. Os dias extremamente quentes e as noites extremamente frias. Beleza? Próxima aula a gente continua.